A graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Nós vamos, pela misericórdia de Deus, continuar a nossa série no Evangelho de Marcos, chegando hoje no capítulo 5. Então, eu peço aos irmãos a gentileza de abrirem as Bíblias no capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo 1. Evangelho de Marcos, o Evangelho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Evangelho que anuncia o poderoso Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Aquele que tem autoridade sobre doenças, aquele que tem autoridade para perdoar pecados, aquele que tem autoridade sobre os demônios, aquele que tem autoridade sobre o mar, sobre as tempestades, sobre o vento, sobre tudo. Jesus é tudo em nós. E hoje nós vamos ver um texto que se encontra logo depois daquele episódio da tempestade que nós vimos na última pregação em Marcos, né? Aquele momento em que Jesus dormia no barco, enquanto seus discípulos estavam desesperados, achando que iriam morrer. E Jesus se levanta, repreende o mar, repreende o vento, e eles chegam do outro lado. E é exatamente o que você vê no versículo de número 1, quando diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou dos Gadarenos, né? Na verdade, ali era uma região chamada Decápolis, formada por 12 cidades, por isso que tem essa diferenciação de nomes, né? Ali podia existir uma cidade chamada Gadara, podia existir uma cidade chamada Gerasa. Então, havia Gerazenos, havia Gadarenos. Isso é de pouca importância para nós não vamos nos enganchar nisso. O fato é que o Senhor Jesus, desde o começo, quando ele, antes de atravessar o mar da Galileia, ordenou aos discípulos: passemos para a outra margem. Ele já sabia para onde ele queria ir. Ele já tinha em mente o que ele queria fazer, ele já tinha algo no seu coração, e ele sabia que o destino dele era chegar na região dos Gadarenos. Eu vou ficar chamando assim, o nome mais conhecido. Ao desembarcar, assim que eles desembarcaram, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Então, nós já estamos entendendo, já estamos aqui percebendo que o Senhor Jesus atravessou o mar e enfrentou aquela tempestade para se encontrar com este homem. Com este homem que estava endemoniado, mas não era como outros que a gente vê em relatos no próprio livro, do próprio Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos afirma que Jesus já havia expulsado demônios de pessoas. Inclusive numa sinagoga, um homem se levantou endemoniado e Jesus disse: cala-te, emudece, sai dele, e ele saiu. Mas o caso desse homem aqui, desse rapaz, era algo assim diferente. É por isso que Marcos dedica uma história específica para ele. Porque esse homem, ele veio ao encontro de Jesus vindo dos túmulos. Então isso aí já mostra o quão tenebrosa estava a vida desta pessoa. Uma pessoa que habitava nos túmulos, uma pessoa que habitava nos sepulcros, uma pessoa que habitava nos cemitérios, uma pessoa que habitava na imundície, uma pessoa que habitava na impureza. Eu quero que os irmãos já vão entendendo que este homem é uma figura que representa o ser humano tomado e dominado pelo pecado.
Porque é importante a gente ir logo pensando que não é necessário que alguém esteja possuído por um demônio para que precise de libertação. Ou seja, não é apenas aquele que está endemoniado que precisa de libertação. Na verdade, a pior prisão que existe, ela é a prisão do pecado. Então, o que eu estou querendo dizer é que, assim, esse texto ele vai mostrar uma situação extrema, uma situação muito grave. E ele pode fazer com que algumas pessoas pensem assim: então está tudo bem comigo. Está tudo bem comigo. Que eu saiba, eu nunca morei em sepulcros. Que eu saiba, eu nunca morei em cemitério. Estou falando de mim não, mas eu não morei não. No sentido geral, alguém pode pensar: eu nunca morei em cemitérios, eu nunca morei junto a sepulcros, eu nunca estive endemoniado. Então está tudo muito bem comigo. Então eu não preciso de libertação. Isso é um engano. É isso que eu quero que os irmãos pensem. Eu quero que os irmãos lembrem que o pecado sozinho é capaz de nos levar à perdição eterna. Porque nós temos no nosso imaginário, até por causa da cultura, dos filmes, dos livros que lemos, das ficções que nós temos contato, de que o diabo é um ser que governa o inferno e que ele leva as pessoas para o inferno e que ele lança as almas no inferno. Nós temos isso no nosso imaginário. Tanto é que quando Jesus falou assim: não temam aqueles que só podem matar o corpo, temam antes aquele que pode fazer perecer o teu corpo e a tua alma no inferno. Quando você escuta isso, meu irmão, imagine que você é um crente novo, ou até mesmo tendo a experiência que você tem na igreja. Quando você escuta assim, temam aquele que pode lançar você no inferno, você pensa logo em quem? No diabo, não é não? Mas você sabe já pelo teu tempo de experiência e de ensino bíblico que Jesus não está se referindo ao diabo, porque o diabo jamais iria, Jesus jamais iria fazer com que você que ele te desse um conselho dizendo: tema o diabo. Não faz sentido Jesus chegar para você e dizer assim: tenha medo do diabo. Faz sentido? Não faz sentido. Em nenhum momento a Bíblia manda temer ao diabo. Manda e nem fugir. Na Bíblia manda fugir das tentações. Do diabo se diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Resisti ao diabo e ele que fugirá de vós. Ele é quem foge, não somos nós que fugimos. Agora, manda fugir de quê? Das tentações. E as tentações, elas geram o quê? O pecado. Isso faz a gente concluir que quem é mais perigoso, o pecado ou o diabo? Não é? E a gente tem no nosso imaginário que mais perigoso é o diabo, porque tem chifres, porque tem pés de cabra, porque cospe fogo, solta fogo pelas narinas, não é? O capiroto, o sete pele, o mochila de criança. Eu jamais entendi essa expressão, viu, irmãos? Os irmãos que não entendem essa expressão,
eu também não entendo. Mas eu já ouvi alguém se referindo ao diabo chamando ele de mochila de criança. Também não quero com esse meu discurso que nós, digamos assim, subestimemos as astúcias de Satanás. Não devemos. Pedro diz que ele anda em derredor procurando a quem tragar. Não é isso que não é essa a minha intenção. A minha intenção é fazer com que as pessoas que escutam essa palavra e observam um homem nesse estado, olha o estado do homem, vivia nos sepulcros. Vamos ver mais, só para poder reforçar o meu argumento. Vivia nos sepulcros porque tinha sido muitas vezes preso com correntes e cadeias. As cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então imagina o quadro deste rapaz, né? E aí você olha para ele e você olha para si, e alguém que está ouvindo essa mensagem olha para essa descrição e olha para si e diz: eu estou muito bem, porque eu não ando me ferindo com pedras, eu não ando me comportando de um jeito que as pessoas precisem me amarrar com correntes, né? E aí, estas pessoas imaginam que não tem necessidade de libertação. E é esse ponto que eu já queria chamar a atenção, de que a maior libertação a qual nós necessitamos é sermos livres do poder do pecado. E essa é a intenção de Jesus. E este homem representa alguém que está amarrado, aprisionado, oprimido, não somente por espíritos imundos, mas oprimido pelo próprio pecado. Talvez você que se compara a ele e diz que não vive lá no cemitério da Parangaba, ou no do Bom Jardim, ou no Parque da Paz, mas você está vivendo, de certa maneira, uma vida como se estivesse simbolicamente no meio dos sepulcros. Vivendo uma vida morta, uma vida longe de Deus. Talvez você, provavelmente, não fica machucando a si mesmo, não fica pegando objetos cortantes para fazer lacerações em si mesmo. Mas talvez você tenha comportamentos autodestrutivos. Você faz escolhas que te destroem. Você faz escolhas que você não deveria fazer. Faz escolhas que acabam com você mesmo. Isso tudo vindo do pecado. Então, para que esse texto tenha uma real utilidade de ensino para nós não podemos ficar só nessa questão do endemoniamento dele. Embora ela seja importante também. Porque esse endemoniamento aqui não é simbólico. Eu estou tirando lições simbólicas, mas não é simbólico. Esse homem realmente estava possuído por espíritos malignos. No plural. Não tinha só um. E a maneira como as pessoas tentavam resolver essa situação era amarrando ele. Então elas conviviam com ele ali, mas a maneira que elas conviviam com ele era com medo dele e tentando controlá-lo.
Porque medo e necessidade de controle, elas andam muito juntas. Eu mesmo conversava isso essa semana com alguém, né? Contando assim que, por exemplo, às vezes eu não sei se alguém aqui tem a sensação ruim de quando você sabe que está trancado, né? Alguém lhe trancou e você está trancado. E você não tem a chave na mão. Aí algumas pessoas têm uma sensação muito ruim nessa hora. Que é um medo. Mas é um medo que vem do fato da pessoa não ter o controle. Porque ela não pode abrir na hora que ela quiser. Ela depende que alguém descubra que ela está ali. Não é possível que vocês tenham uma saúde mental tão boa. Estou com inveja de vocês, né? De que você não tem medo de ficar preso num elevador. Né? Embora hoje as pessoas no elevador se sintam um pouco mais seguras, porque tem lá um botãozinho, você pode chamar alguém e tal. Então, se você está trancado, mas você está com a chave na mão, é uma coisa. Agora, se você está trancado e alguém lhe trancou, não sabe nem que você está ali, aí é outra coisa. E vem um medo, e esse medo vem da falta de controle, porque você não está controlando a situação. Então, eles, por medo, queriam controlá-lo e não conseguiam, então amarravam ele. E resolveram isolá-lo. Isso é muito parecido com o que faziam. E até hoje ainda fazem de uma maneira diferente com as pessoas que têm um estado mental grave. Pessoas com doenças mentais gravíssimas. Né? No passado elas eram colocadas em manicômios. Eu, quando era menino, ouvia muito falar. A pessoa falava em asilo, né? Falava em hospício. Deixava aquelas pessoas lá, isoladas, porque elas não podiam estar no nosso convívio. Porque elas traziam um horror. Porque elas traziam uma sensação de mal-estar. Porque a gente quer tudo limpinho, a gente quer tudo bonitinho. Nós não queremos encarar a escuridão dos outros. Nós não queremos estar com o outro na hora que ele está na escuridão dele. Nós não nos dispomos a sermos instrumentos de Deus para resgatar alguém que está numa situação como essa. A nossa tendência natural é fugir para um lugar arejado. Quem é, irmão, que talvez naquela cidade tivesse coragem de entrar naquele cemitério e tentar procurar aquele homem e tentar cuidar das chagas que ele mesmo fazia nele? Talvez até tivesse, mas a Bíblia não relata. A Bíblia mostra que o isolamento, né, um abandono, um desprezo. Que situação terrível a desse homem. Um homem que mora em sepulcros, um homem que se corta, um homem que grita e que anda nu e que era conhecido ali na região e que ninguém conseguia dominar. Andava sempre de dia e de noite gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. E aí é o momento em que Jesus chega para se encontrar com esta pessoa. Porque ali tem uma pessoa. E esta pessoa, quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Algumas Bíblias dizem que ele o adorou. É um pouco controversa essa palavra. São seres espirituais. Reconhecem a autoridade de Jesus. Se prostraram, mas não foi em amor. Se prostraram, mas não foi em devoção.
Se prostraram, mas não foi em obediência, em submissão. Se prostraram porque Jesus tem poder sobre todas as criaturas, sobre tudo que está criado, no céu, na terra e debaixo da terra. E diante de Jesus, gritou em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus peço-lhe que não me atormente. Então aqui claramente não é o homem falando. Claramente não é o homem falando. É algum ser, ou são seres que estão sentindo-se atormentados pela presença do Filho do Deus Altíssimo. Porque uma vez eu ouvi essa expressão e eu concordo. Jesus é o atormentador de atormentadores. Aquilo que nos atormenta, Jesus tem poder de atormentar aquilo que nos atormenta. Então há algo que te oprime, há algo que te atormenta. Jesus é poderoso para atormentar isto que te atormenta, fazendo com que isto que te atormenta vá embora no poder do nome dele. Eles pedem isso a Jesus, e eles pedem isso, diz o versículo 8, porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então, na hora que Jesus desce do barco e que ele vem ao encontro de Jesus, e Jesus já percebe que ali existem espíritos imundos, Jesus já diz: espírito imundo, sai desse homem. E o espírito diz: não nos atormente, nos deixe aqui mesmo onde nós estamos. Eu agora pensei em tantas pessoas que, diante da mensagem do Evangelho, se comportam de uma maneira parecida, sem estarem endemoniadas. Pessoas que, meses, anos, uma vida inteira, sem entender, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a mensagem de Jesus, e alguém chega e começa a falar. E alguém chega e começa a dizer: olha, eu creio num Deus que criou os céus e a terra, e Ele fez o homem, Ele fez o mundo inteiro, Ele nos criou para vivermos e manifestarmos a glória dEle. E este Deus nos deu mandamentos, nos deu diretrizes, nos ensinou como viver. Mas nós viramos as costas para Deus, nós caímos, nós fomos engolidos pelo pecado, e o pecado trouxe todo esse sofrimento que você está vendo aí. Trouxe morte, trouxe guerra, trouxe peste, trouxe possibilidade de acontecer o que acontece ali na região da faixa de Gaza, não é? Dos dois lados. Coisa terrível, crianças de meses, crianças de colo completamente queimadas, vivas, não é? Salvas por algum tipo de assistência médica, mas o corpo todo queimado. Imagina a dor de uma criança dessa. E os vídeos circulando. Eu não costumo ver, mas eu fiz questão de ver. De onde vem isso do pecado? Aí eu estou contando isso para essa pessoa que não quer saber assim, que não vive muito o evangelho. Estou contando, estou dizendo que isso vem do pecado. E estou dizendo para ela: e o Senhor providenciou um meio de redenção, o Senhor providenciou uma salvação, o Senhor providenciou um conserto para tudo isso. O Senhor mandou o seu Filho para morrer e depois para ressuscitar, e tudo isso para que nós fôssemos livres dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. E depois, perdoados dos nossos pecados, salvos por Ele, nós podermos servi-lo
com liberdade, servi-lo em amor, dedicarmos nossa vida a Ele, negarmos a nós mesmos, nos arrependermos dos nossos pecados, passarmos a vivermos uma nova vida. Aí eu estou aqui falando para essa pessoa, entendeu? Estou falando. Aí essa pessoa lá no íntimo dela, no coração dela, ela não diz, mas ela pensa assim: não me atormentes, entendeu? Não me atormentes. Você está me atormentando com isso aí. Muitas pessoas diante da pregação do Evangelho, muitas pessoas diante do anúncio de Jesus, muitas pessoas diante da presença de Jesus, mesmo sem estarem endemoniadas, se sentem o quê? Atormentadas. Então não quero saber disso. Deixa para depois. Porque elas se apegaram ao miserável mundo, ao miserável estilo de vida em que elas vivem. A superficialidade das coisas às quais elas se apegaram. Os valores baixos, provisórios, temporários desse mundo. As coisas desse mundo que vão passar. Alguém já disse que a morte é um dos principais pregadores do Evangelho. Por quê? Porque não tem jeito. Desse argumento ninguém escapa. A pessoa pode lutar e dizer: isso aqui é que tem valor, viver é isso aqui, viver é conquistar isso e aquilo. E depois ela vai morrer e acabou-se. Porque é inexorável, a morte é inexorável, é implacável. Mas a pessoa não quer pensar nisso agora. Eu não vou pensar na morte, não. Eu vou curtir o que eu tenho aqui agora. Eu vou viver a vida que eu tenho para viver agora. Eu vou aproveitar o que eu tenho para viver agora. E quando você chega para mim com essa história de Jesus e falar em negar-se a si mesmo, e se arrepender e andar por outro caminho, para mim isto é um tormento. Então essa pessoa está precisando de libertação. Talvez não tenha uma legião de demônios gritando: não me atormentes, mas tem um coração pecaminoso, apegado às coisas deste mundo, gritando: não me atormente. Não me atormente com esse convite, com essa mensagem, eu não quero saber. Então essa pessoa está precisando de libertação. Jesus pergunta: qual o seu nome? Alguns interpretam que ele está perguntando o nome do homem mesmo, que ele quer resgatar a identidade do homem perdida ali no meio daqueles demônios, né? E outros interpretam que ele está perguntando o nome do demônio. Eu não sei. Eu só sei que Jesus não fica fazendo essas entrevistas com o demônio que se vê por aí, né? Que se via mais por aí, em que ditos pastores, supostos pastores, falavam com supostos endemoniados. Né? E que depois se comprovou até que muitos destes eram atores pagos para se passarem por pessoas endemoniadas. Que é terrível. Que é terrível. Mas Deus cuide deles. Mas o fato é que Jesus pergunta: qual o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aí alguns interpretam: a legião romana eram 6.000 soldados, então tinha 6.000 demônios. Eu não sei também. O fato é que aqui havia um ninho de demônios ali dentro. Isso mostra a que ponto um homem pode chegar, a que ponto um ser humano pode chegar na degradação da sua alma. Porque por mais que eu tenha dito que alguém que não está endemoniado precisa também de libertação, mas não dá para negar que um estágio desse aqui é um estágio muito profundo de degradação. É um estágio de desgraça extremo. E a legião pediu
a Jesus com insistência que não os mandasse para fora do país, porque já sabia que ia sair. Jesus já tinha dado a ordem para sair. Então não tentou mais nem negociar com Jesus sobre ficar no corpo daquele pobre homem. Já sabia que ia sair, só pediu para não ir para fora do país. Alguns interpretam isso aqui com uma doutrina muito duvidosa, que é a dos demônios territoriais. Eu não quero entrar nisso, não acho isso importante, só acho que você também não deve achar. Dizer que existe um demônio que está presente na cidade de Fortaleza. Existe uma caixa de demônios que gosta daqui, eles gostam de tomar banho de mar. E existem alguns demônios que já gostam da região do Amazonas. Já tem outros demônios que estão lá na região do Oriente Médio. Eu acho isso uma teologia sobre esse assunto assim, muito sensacionalista. Não vamos por aí. Não vamos por aí. Mas eles pediram para ficar ali. E talvez isso tenha uma relação com algo que a gente vai ver aqui depois. Porque se talvez não existam demônios de territórios, mas aqui parece haver uma estranha associação desses demônios com a população daquela cidade. Parece haver. Mesmo que a população da cidade não soubesse. É como se houvesse uma convivência. Não sei se eu vou saber explicar. Mas é porque, irmãos, tem fatos assim, comprovados até pela ciência psicológica, de que quando tem alguma pessoa adoecida no meio de uma família, e a gente chama isso de bode expiatório, não sei se você já ouviu falar disso. Às vezes, inconscientemente, aquela família deseja que aquela pessoa continue doente. Porque é como se ela, doente, sustentasse o equilíbrio mental dos outros. É um negócio assim meio diabólico, é um negócio meio tenebroso, doentio, mas é como se aquela pessoa absorvesse todas as mazelas da família, não no sentido místico e nem espiritual, mas é como se fosse assim: que bom que eu não estou assim, que nem essa pessoa. Tipo assim, está todo mundo trabalhando, se formou, estudou, vivendo as suas vidas equilibradamente, mas tem um carga torta ali no meio. Por mais que as pessoas reclamem daquele carga torta, daquela pessoa que dá trabalho, mas inconscientemente elas não desejam que ele fique bem. Porque ela traz, aquela pessoa que está mal, traz uma estranha sensação de bem-estar, entendeu? Não sei se eu estou sendo confuso, estou viajando. Mas ela traz uma estranha sensação de bem-estar. Como se eu olhasse para a pessoa e dissesse: que bom que eu não estou assim. Não é mórbido, é tenebroso, é ruim, é doentio. Né? Então, esse homem era como se ele fosse aquilo que no passado se chamava o louco da cidade. Nos interiores sempre tinha o louco da cidade. Esse aí é o doido da cidade. Não sei se alguém aqui já viu isso. Sempre tem o doido da cidade. O louco da rua, não é? E existia um convívio ali, um acordo entre a comunidade e aquele louco, digamos assim. E estranhamente, se esse louco ficasse bem, as pessoas iam sentir: tem uma coisa faltando aqui. Então, esse fenômeno dá para a gente perceber um pouco aqui dentro. E talvez por isso a legião não quis sair daquele lugar. Como se dissesse: nós já estamos em negociação, já estamos aqui em combinação com o povo dessa cidade. Deixa a gente ficar aqui, porque se a gente for para outro canto, a gente vai ter que construir
outra relação com outro povo para ver se a gente domina lá. É estranho, mas é uma possibilidade. Nós vamos sair dessas viagens psicológicas e voltar para a Bíblia, que é melhor. Ele pediu para sair, aliás, pediu para ficar no país, que na verdade não é um país, não é uma região. E aí tinha uma grande manada de porcos que estava pastando ali pelo monte. Isso mostra que eles não estavam em território judeu, porque judeu não quer saber de porco. E os espíritos imundos fizeram esse estranho pedido a Jesus: manda a gente para os porcos, pelo menos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus dá uma permissão também muito estranha. Vão. Mas tudo que Jesus faz, ele sabe o que está fazendo. Amém? Eu vou já explicar, mas a minha explicação não vai ser perfeita. Mas mesmo eu não sabendo exatamente por que Jesus permitiu que eles fossem aos porcos, eu creio, como dizia o nosso estimado pastor, que já partiu para o Senhor, né? José Olímpio Nunes, conhecido como José Gonzaga, eu creio piamente que Jesus sabe sempre o que está fazendo. Amém? Mesmo que eu não entenda, Jesus sempre sabe o que está fazendo. Então ele sabia o que estava fazendo quando ele permitiu para aqueles demônios que eles se apoderassem de uma manada de 2.000 porcos. Versículo 13. E Jesus o permitiu, e eles saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo. Interessante, né? E outra coisa estranha, porque eles entraram nos porcos para matar os porcos. Como é que foi isso? Os porcos morreram, eles saíram dos porcos, foram para onde? Voltaram para a cidade, tentaram para... Não sei. Onde a Bíblia cala, eu também me calarei. Mas o fato é que os porcos endemoniados caíram todos no despenhadeiro e se afogaram. Morreram todos. E aparecem os primeiros moradores do local que testemunharam esse fato. É um fato espetacular, não é não, irmãos? Observar um homem naquela condição sendo liberto é um fato para deixar você boquiaberto. É algo para deixar você de joelhos. Seria algo para você correr ao encontro daquele homem. Me liberta também. Deixa eu ficar perto de ti. Quem é você que faz um negócio desse? Que autoridade é essa? Que poder é este? Que salvação tão grande é esta que está chegando aqui nessa cidade? Era um fato para causar isso. Mas os primeiros que viram este fato foram exatamente os que tratavam dos porcos. Não sabemos se eram donos, se trabalhavam para os donos, se tinha mais de um dono. Não sei se tinha alguém naquele tempo que tinha capacidade de ter 2.000 porcos, ou se era uma cooperativa, né? De porqueiros, como algumas Bíblias falam assim. E eles foram anunciar na cidade, pelos campos. Foram anunciá-lo na cidade, pelos campos. Aí dá vontade de dizer amém, glória a Deus, é isso mesmo. Eles viram algo maravilhoso, tem que sair por aí anunciando. São missionários. Vamos ver. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Porque ninguém tinha visto, a não ser os que tratavam os porcos. E quando eles se aproximaram de Jesus para ver o que tinha acontecido, eles viram o endemoniado, que agora não estava mais.
O que antes estava dominado pela legião, ele estava com essas três características aí, esses três aspectos. Ele estava agora assentado, porque ele não conseguia parar. Ele era uma pessoa inquieta, ele não tinha paz, ele não tinha condição de descansar. A mente dele não parava. Ele era levado de um lado para outro, não por si mesmo, mas por toda aquela legião que habitava dentro dele. Ele era um homem atormentado, oprimido. Gente assim não senta, não consegue se sentar, não consegue ficar em paz. Irmãos, eu não quero comparar, mas tem gente que está num culto e não consegue ficar sentado. Eu podia muito bem aqui, muito bem não, muito mal, né? Porque seria uma estratégia muito maliciosa. E dizer assim, cuidado, hein, crianças, meninas aí, né, mais jovens, ou até você adulto que não consegue ficar sentado. Cuidado, pode ser uma legião dentro de você. Não chega a tanto, mas essa inquietação, essa perturbação, não é? Que caracterizava esse homem e que vinha da ação demoníaca, acabou. Agora o homem está assentado. Glória a Deus. A Bíblia tem dessas coisas, ela faz a gente dar glória a Deus por uma coisa que aparentemente é simples. Tu está glorificando por quê? Porque eu estou vendo um homem assentado. E essa palavra assentado é a mesma palavra usada no Sermão do Monte, quando Jesus se assenta para ensinar e os seus discípulos se assentam ao redor dele para aprender. É a mesma palavra utilizada quando Jesus visita a casa de Marta e Maria se assenta aos pés de Jesus. Então esse homem teve tempo de sentar aos pés de Jesus e de ouvi-lo. Ele ouviu Jesus, ele aprendeu de Jesus. Eu creio. Houve tempo, porque não precisa de 2 dias, 3 dias, nem de um dia inteiro, para que Jesus anunciasse: arrependa-se e creia no Evangelho, o reino de Deus está próximo. Ele disse isso para esse homem, eu tenho certeza. Ele assentou-se e ouviu Jesus. Ele estava vestido. Por mais que eu tenha cuidado com interpretações muito alegóricas, mas não dá para eu fugir do vestido de vestes de justiça. Não dá para eu fugir do texto em que Adão, envergonhado por se ver nu, por se ver destituído da glória de Deus, tenta se cobrir com folhas de figueira, mas Deus vai lá e o veste com peles de um animal morto. É a justiça de Cristo vestindo o homem. Mas aqui é vestido mesmo, porque ele andava nu mesmo, e agora ele está vestido. Então deu tempo desse homem se vestir, deu tempo de alguém arrumar uma roupa para ele. O texto é rápido, não mostra tudo, né? Em poucos minutos a gente lê o texto, em poucos minutos a gente prega sobre o texto, mas isso aqui talvez durou horas. E depois da libertação ele teve um tempo com Jesus. Antes que chegassem aquelas pessoas que vão já chegar, ele estava com Jesus, com aquele que o libertou. E agora ele pode ficar sentado, ele está em paz, e agora ele pode ficar vestido. Ele recebe a santa decência da justiça de Deus. E em terceiro lugar, em perfeito juízo, ou glória. Que é um luxo hoje, as pessoas dizem, saúde mental hoje é um luxo, mas o Senhor é poderoso para nos deixar em perfeito juízo. Mas perfeito juízo, a gente associa juízo, esse cara aí está sem juízo, está doido. Mas juízo, se você pegar a palavra juízo, é a capacidade de fazer julgamentos corretos. Jesus nos dá a condição de julgarmos as coisas de maneira correta, de tal modo que a gente tem um discernimento, de se alguém vier nos convidar para algo, que eu sei que aquilo vai
contra a palavra de Deus, eu vou ter o juízo correto de dizer, por esse caminho eu não vou. Ou se ninguém me convidou, mas o meu próprio ser, a minha própria natureza me impulsiona, há uma tentação dentro de mim, porque isso eu gosto, porque dá prazer, porque para mim vai ser bom, mas aí eu utilizo o juízo que me foi dado por Jesus, e eu nego a mim mesmo, e digo, eu não vou fazer, eu não tocarei, eu não irei, eu não decidirei por esse caminho, porque eu tenho um Senhor que se chama Jesus. Ele me libertou, Ele me encontrou nos sepulcros, Ele me encontrou todo cortado, Ele me encontrou gritando, e Ele me deixou assentado, vestido e em perfeito juízo. E aí, quando eles viram o homem desse modo, temeram. E eles temeram, não sei o que eles temeram. A Bíblia não explica, como é estranho isso aqui. Temeram. Tá vendo? Era aquilo que eu estava dizendo, era para eles ter medo do homem se cortando, do homem gritando, do homem nu, correndo. Eles temeram o homem sentado, vestido em perfeito juízo. Não como quem dissesse assim, como quem confessasse no fundo do coração. Não, ninguém quer ele assim, não. Ninguém quer esse homem assim, não. São aquelas pessoas que não querem que nada seja alterado. Eu quero que as coisas fiquem como elas estão, não mexe em nada, não. Não mexe em nada, não. Quem mexeu no meu queijo? Não é? Escreveram um livro aí no passado. Nunca li, mas já ouvi falar. Ficaram incomodados, temeram, sem entender o que estava acontecendo. E os que haviam presenciado os feitos, contaram-lhes o que tinha acontecido, porque eles não viram nada, eles só viram o homem assentado, vestido em perfeito juízo. E aí, que queriam entender como é que esse homem ficou assim. E os que presenciaram os fatos disseram o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. Falaram de uma alma humana oprimida e falaram de porco. E aí vem a reação deles. Começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Olha só. Como que dissesse assim, o saldo da tua presença aqui, homem que nós não conhecemos, o saldo da tua presença foi negativo. Tu libertou um homem, mas tu matou 2.000 porcos. Terrível, não é, irmão? Tu libertou um homem, mas deixou morrer 2.000 porcos. Enquanto eu pensava nesse sermão, eu me lembrava de um cântico. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todo recurso do mundo poderia pagar. O dinheiro, a prata, o ouro do mundo inteiro é pouco demais para o valor de uma alma poder comparar. Irmãos, às vezes tem uma alma ao teu lado chorando, gemendo, né? Por causa de um fardo pesado de dor. Aí vem uma parte que é pesada, essa música pentecostal é pesada. Diz, se ele chegar a perecer, você é o culpado. Tenha cuidado, porque uma alma tem muito valor. Tem ou não tem? Mas para este povo aqui, 2.000 porcos valiam mais do que uma alma. 2.000 porcos. Um sistema onde eles já estavam acostumados e que eles não queriam que fosse alterado, valia mais do que a ação e a presença de Jesus naquele lugar. Então, às vezes, você teme a presença de Jesus, teme a ação de Jesus, teme a intervenção do Evangelho na sua vida, porque você é daqueles que não gosta que mexa em nada. Eu quero a minha vida exatamente do jeito que ela está agora. Eu quero continuar sendo exatamente do jeito que eu sou. Isso é uma espécie de idolatria. Uma idolatria de si mesmo, uma idolatria do próprio jeito. Uma idolatria do eu me amo.
Uma idolatria do eu, não vou deixar de ser assim. Quem quiser que me aguente, quem quiser que me aceite, eu sou desse jeito. E o evangelho de Jesus, repito, negue-se a si mesmo. Isso incomoda, isso atormenta, mas é um santo tormento. Que sejamos atormentados pelas palavras de Jesus ao dizer: negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, porque isto nos salvará. Quando Jesus estava entrando no barco, porque Jesus olha, Jesus, uma saúde mental celestial, coisa linda. Jesus não fica: vocês estão me mandando embora. Eu fiz tanta coisa boa aqui para vocês. E aquelas mães, quando eu morrer, né? Vocês vão. Mas eu defendo as mães. Mas Jesus não fica abalado por ter sido mandado embora. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele simplesmente entra no barco. Versículo 18. Entra no barco, porque disseram a ele que ele fosse embora. E aí, os que antes estavam possuídos, o que antes estava possuído pelos demônios, aquele rapaz, né, que agora já estava em perfeito juízo, vestido, agora não está mais sentado, ele correu, porque Jesus está indo embora, e ele quer estar com Jesus, amém? Quem é tocado por Jesus quer estar com ele. E aí ele pede, isso aqui me toca muito, esse trecho aqui me toca demais. Ele pede com insistência: deixa eu ficar contigo. Deixa eu ficar contigo. Não me deixa aqui não com esse povo não. Ele tem razão, não tem, irmãos? Não me deixa ficar com esse povo aqui que gosta mais de porco do que de gente. Eu estou com a tentação de falar mal de pet, mas não vou falar mal de pet não. Porque esses porcos não era pet não, era criação. Mas é porque, irmão, tem gente tratando animal melhor do que gente, né? Tem gente botando 2 meninos dentro do cercadinho e saindo para passear com o animal, né? É um negócio assim meio invertido. Só um parêntese, né? Pelo amor de Deus, o animal não é gente. Animal não é da família. Isso não está na Bíblia, irmão. Me desculpa aí, quem tiver muito apego aí, mas... biblicamente você não tem como comprovar nada, não. De modo nenhum estou defendendo maus tratos. É para cuidar bem, para cuidar bem. Mas isso é porque isso é um fenômeno moderno. É um fenômeno moderno. Quando eu era criança, a gente se dava bem com os bichinhos. Tinha um cachorro lá em casa chamado Pituca. Ele se dava bem com os bichinhos, mas ninguém fazia aniversário dela, não. E muito menos vestia ela com alguma coisa, porque o bicho faz sofrer quando você veste ele. Ele não gosta de ser vestido. Você que gosta de... Você que eu digo não é você que não. Mas enfim, vamos deixar o Lulu da Pomerânia de lado, né? E voltar para cá. Ele tinha razão em dizer: eu não quero ficar aqui. Aqui é o lugar do meu sofrimento, aqui é o lugar da minha dor, o lugar onde eu passei os piores anos da minha vida. Deixa eu ficar contigo, Jesus. Você não imagina não como teria sido maravilhoso, né? Você se imaginar no lugar desse homem e pensando assim: agora eu estou indo embora dessa desgraça aqui e vou ficar com o meu Jesus para onde ele for. Mas Jesus sabe o que faz, amém? Quando ele disse: vou passar para o outro lado, sabia o que estava fazendo. Quando tinha tempestade, ele sabia o que estava fazendo. Quando chegou do outro lado, sabia o que estava fazendo. Quando encontrou o homem endemoniado, sabia o que estava fazendo. Quando mandou os demônios para os porcos, sabia o que estava fazendo. Porque ele sabia que isso ia revelar a ganância, o espírito egoísta, terrível, que estava dentro daquelas pessoas daquela cidade. E agora também ele sabe o que está fazendo quando ele não permite ao homem que vá com ele. Não, você não vai comigo não. Você não vai comigo. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa. Você agora está vestido em perfeito juízo. Vá para a sua casa, procure seus parentes e conte a eles, seja um missionário, conte tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você.
Resolução de ano novo, se tu gosta. E o pastor Queiroz já entrou nesse assunto aqui. E o Senhor da ceifa está chamando. Eis aqui um missionário que há poucos minutos atrás era um endemoniado e se torna agora um missionário, porque o Senhor teve compaixão dele e fez maravilhas por ele. O Senhor fez maravilhas por você? O Senhor teve compaixão de ti? Pois vai e conta tudo. Porque uma candeia não é acesa para ficar debaixo da mesa. Conta tudo que o Senhor fez por você. Conta da libertação. Conta da salvação. Não é? Eu não quero que você foque em, porque eu estava desempregado e agora estou ganhando muito dinheiro. Não foca nisso não. Conta da salvação. Conta que ele atormentou aquilo que estava te atormentando e agora você está livre. Conta que você agora se senta para ouvir a palavra dele. Que você consegue se assentar em paz. Que você está vestido de justiça. E que você está em perfeito juízo, sim. Não para se gabar ou se gloriar, mas pela obra que ele fez em ti. E então ele foi e proclamou em Decápolis, nas 10 cidades daquela região, tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém? Jesus sabia o que ele estava fazendo. Que através daquele homem, 10 cidades iam conhecer o poder de Deus, o poder do Evangelho. Uma última coisa só para terminar. Sabe aquela pessoa que você conhece, que você diz assim, essa pessoa está num estado tão terrível que não tem jeito. E o gadareno? Não, mas é porque você não sabe. E o gadareno? Aquela pessoa que ela não quer saber de Deus, ela não quer saber de Jesus, ela está no fundo do poço, ela está mergulhada em trevas. E o gadareno estava onde? O Senhor Jesus é poderoso para resgatar toda e qualquer alma de qualquer buraco, seja ele o mais profundo que for. Porque Jesus desceu às regiões mais inferiores da terra, a fim de resgatar, a fim de buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de quem nós não somos dignos, de quem nós nada merecemos, mas Ele derramou sobre nós sua graça, sua misericórdia, seu favor e a sua gloriosa salvação. Louvado seja Deus por isso. Amém e amém.